Vocês conhecem fermentado acético de vinho tinto? E hidróxido de magnésio? Conhece não? Oxe, mas peróxido de hidrogênio você sabe o que é? Também não? Vamos lá, óleo de pinho. Óleo de pinho não é tão difícil assim, não é verdade? E por acaso você já ouviu falar de cloropenol? Nomes complicados, não é verdade? Mas vocês deveriam de saber o que é. Sabe por quê? Porque todos esses produtos, muitos de vocês fazem uso nas orquídeas. Vamos descobrir hoje quais são esses produtos e o que eles podem fazer de benefício ou de malefício para suas orquídeas. Não saia daí. A grande maioria das vezes que as pessoas fazem a utilização destes produtos é porque as suas orquídeas apresentam algum tipo de mancha, onde as pessoas correm atrás de receitas caseiras, fáceis, baratas, atrás de entregar uma solução para um problema que, na grande maioria das vezes, nem problema é. Faço referência, por exemplo, a essas manchas que você vê acontecendo nas suas orquídeas e muitas pessoas se desesperam com esses tipos de manchas que são comuns, seja ele causado por gotículas de chuva, de água de rega, né, num período mais frio, seja ele causado por uma queima de adubo, que às vezes você vai adubar, né, a iluminação pega, ele acaba queimando a folha da orquídea, deixa essas manchas aqui. Isso tudo significa que a sua planta está bem, só recebeu essas manchas devido a essa condição climática que pode acontecer em qualquer orquidário. Até porque você vê uma planta dessa com essas manchas, mas vegetando super bem, super saudável, né, suas brotações, uma planta que está sem nenhum problema. Não teria nenhuma razão, nenhum motivo para eu sair atrás de nada para atacar nessa planta. Mas quando alguém vê esse tipinho de mancha aqui numa orquídea, a primeira coisa que faz é sair atrás dessas soluções doidas e que pode colocar a vida da sua orquídea em risco. Outra coisa que ocorre com essas manchinhas são ataques de pragas. Então quero deixar muito claro para você duas situações. As nossas plantas recebem fungos, em quase 100% dos casos, dessa forma. Através de inseto, então preste atenção, através de inseto. Os insetos eles vêm, né, pragas como cochonilha, pulgão, carapaça, essas coisas todas que atacam as nossas orquídeas aí, né, tentecores e tantos outros. E depois que ele faz esse machucadinho, é a mesma coisa quando acontecesse com a gente, da gente fazer um corte na nossa pele. Né? Se você não resolve aquele corte lá, ele pode virar uma infecção, ele pode virar coisa grave. Porque daí dá porte de entrada de bactérias, de um monte de coisa, certo? Na planta a mesma coisa. Então esses insetos, eles fazem furos na planta, né, para puxar a sua seiva, e com isso ele deixa esse machucado lá. Através dali que o fungo entra. E numa outra situação que também não é incomum, que é muito fácil de você também ter problema com fungo, é justamente quando você tem uma planta que está a menos de 80 centímetros do chão, né? Porque o solo é o maior proveniente desses problemas todos aí, né? Então acaba que você está fazendo uma rega, essa água fica respingando e ela vai para a sua orquídea. Nesse momento que a sua orquídea pode ser contaminada. Então, duas situações, cuide das pragas do seu orquidário, essa é a primeira, tá bom? A segunda situação, não deixe plantas um espaço menor do que 90 centímetros a 80 centímetros do chão. Tenha esse cuidado e você já vai evitar vários desses problemas. Então eu queria falar primeiro disso para vocês, que são as causas. Aí o que acontece? Uma pessoa pega uma planta como essa que você viu, que não tem nada, pega o vinagre, vai lá, coloca o vinagre na planta, porque ela achou que aquilo era um fungo, e diz que a planta se salvou, a planta acabou de se salvar porque ela utilizou o vinagre, ou porque ela utilizou o pinho-sol, ou porque ela utilizou água oxigenada. Mas a verdade é uma só, a planta não tinha nada, mas aí ganha força isso, eu tenho falado isso nos vídeos, e você, quando vê esses vídeos, vai atrás do leite de magnésio, vai atrás do vinagre, vai atrás dessas soluções que em nada vai te ajudar, mas pode piorar bastante, viu? Quer saber o porquê? Porque nós falávamos do fermentado acético de vinho tinto, que é o vinagre. O que ele faz? Ele é um produto ácido. Então quero deixar claro para vocês que as orquídeas já estão plantadas em um substrato que também é ácido. Elas gostam dessa acidez que fica em torno de 4 a 5,5
o seu substrato, o pH do seu substrato. Tá? Então pronto, as orquídeas convivem nesse pH de substrato mais ácido. Quando você pega o vinagre e vai lá borrifar isso na sua planta, você leva esse substrato a um nível de acidez maior do que esse. Ele pode chegar até 3, até 2,5 nós já registramos com o uso de concentrado de vinagre. Por quê? Porque as dosagens não são seguras. Tá? Eles resolvem algumas coisas com fungos, eles evitam a proliferação. Tá? Eles evitam a proliferação. Mas por que eles evitam? Porque os fungos eles conseguem conviver em um pH que fique em torno de 5,5, 5,5 a 7, que seria um neutro. Para cima ou para baixo, a gente elimina a proliferação do fungo. Mas eu quero deixar muito claro que você elimina sua proliferação. Você não salva uma planta que já está contaminada. E esse é o grande erro dessas pessoas. É achar que quando uma planta está contaminada, eu colocando vinagre, eu vou lá e vou conseguir salvar aquela planta. Isso não vai acontecer. Você pode até diminuir a proliferação, mas você não vai resolver, não vai tratar a planta, tá? Para você entender um pouquinho melhor isso, é como uma gripe que nós temos. Uma gripe comum, a gente normalmente faz um chazinho de alho, aquela coisinha mais caseira para melhorar, correto? Mas a partir do momento que essa gripe se torna uma pneumonia, meu amigo, só antibiótico para resolver. Com as plantas é a mesma coisa. A gente pode fazer algumas coisas inicialmente paliativa para tentar ajudar essa planta a viver bem. O que não vai adiantar é você pegar um chazinho de alho para tomar para salvar a pneumonia ou um vinagre para salvar a sua planta de um ataque de fusário. Então entendam isso, tenham sempre em mente que esses produtos, eles podem sim, verdadeiramente, eles ajudam a diminuição da proliferação do fungo e também em outras culturas são utilizados para a realização do mesmo e o combate do mesmo. O que eu estou falando aqui é de orquidofilia, eu não me refiro a outra cultura. Então entendam bem, não é que porque você pode olhar de repente depois fazendo pesquisas, porque eu vi que lá para tal cultura ele funcionou, por que não vai funcionar com as orquídeas? Porque nada que você escuta falar na agronomia, que serve para a lavoura, que serve para a soja, que serve para o feijão, que você possa trazer para as suas orquídeas. Não faça isso. O que serve para a orquídea, amigo, é as experiências vividas de pessoas que já perderam plantas, que já perderam coleções e que serviram para nós de referência para que nós não fizéssemos uso desses produtos depois da decepção, frustração e também a perda financeira que essas pessoas tiveram fazendo uso dessas coisas que eram indicadas. Agora, deixa eu explicar para você uma coisa. Sua planta está num substrato de 4 a 5,5 de pH. Quando você faz a utilização do vinagre, você derruba esse pH para 3 até mesmo 2,5. E o que acontece com isso? Você fica tão ácido que queima as raízes da sua orquídea. Está lá nascendo aquela baita raizona bonita, daqui a pouco morre. Aí, ó, aí a explicação aí. Por que morreu? Por que a raiz seca? Esses usos loucos dessas coisas que vocês fazem. Aí a raiz morre por causa dessa acidez, você diminuiu a proliferação de fungo, mas matou sua planta também. Então, eu não recomendo que você faça uso de vinagre nas suas orquídeas. Hidróxido de magnésio. O que é? É o leite de magnésio que você faz uso, que foi elaborado, pensado para quando nós estivermos lá com aquela acidez no nosso estômago, né? A gente tomar uma colherzinha dele para que a gente possa elevar o nosso nível de alcalinidade e assim a gente melhorar dessa azia que a gente sofre. Então, ele é um produto alcalino. Diferente do vinagre, que é ácido, o leite de magnésio tem uma outra eficácia. Como ele é alcalino, ele também desfavorece o fungo, entendeu? Porque ele tem uma capacidade de elevar, dependendo da dose, a alcalinidade de 8, 9, até 10, né, de alcalinidade. Então, se o fungo ele fica ali entre 5,5 e 7 para conseguir viver bem, você levou isso para 8, para 9, para 7,5, você já começa a desfavorecer, correto? Só que daí nós temos que ter um pensamento que nossas orquídeas vivem em um substrato que fica em torno de 4,5, 5,5, 6 de substrato. Você leva essa alcalinidade lá em cima, o que acontece com a raiz da sua orquídea? Tá vendo?
Parem de fazer uso dessas coisas doidas e que não vão trazer resultado para vocês com as orquídeas. Não funciona. Então, leite de magnésio, ó, X, não faça uso. Peróxido de hidrogênio é um outro produto que vocês também fazem uso em casa aí. É o tal da água oxigenada. Vocês também fazem a utilização da água oxigenada para poder fazer esses tratamentos aí. Também é um outro produto que não deve ser utilizado. Tá? Ele tem uma composição química que vai desfavorecer muita coisa na sua orquídea. Então, simplesmente, a gente tem que... Eu quero resumir isso para vocês, porque ficar falando dessas coisas técnicas e tal, não vai ajudar muito. Mas eu estou fazendo uso disso para vocês entenderem, por definitivo, que essas coisas não servem para a orquidofilia. Elas até foram estudadas. Algumas dessas coisas foram estudadas, sim, sim, e funcionam sim, sim, para alguns tipos de cultura, para algumas receitas que fazem com que se tornem uns inseticidas naturais, aqueles inseticidas caseiros, tá certo? Onde eu vou dar dicas sobre isso para vocês também. A água oxigenada, fique longe para tratamento das suas orquídeas. Nós falávamos do óleo de pinho e também falávamos do cloropenol. Nada mais é do que o pinho-sol que você faz uso. Ele é super agressivo, é um produto extremamente pesadérrimo, porque ele foi sim pensado e elaborado para acabar com tudo, bactéria, fungo e tudo isso que você ouve falar aí. Por quê? A gente usa o pinho-sol para banheiro, não é verdade? Agora, você já pensou? Esse produto e as dosagens doidas que você faz uso nas suas orquídeas, o que pode fazer de mal para elas? Pois é, gente. Eu não duvido que você tenha alcançado algum tipo de resultado. E não estou dizendo que você é mentiroso se você já alcançou. Eu estou dizendo que é impróprio e inseguro. Porque cientificamente não temos nenhum tipo de dosagem segura para fazermos uso nas nossas plantas. E se nós não temos nada embasado cientificamente, não podemos fazer, é simples dessa forma, né? Eu recomendo que você não faça esses usos porque vocês podem se deparar com uma perda de uma planta da sua coleção, né? Você sai assistindo essas coisas aí, principalmente você que está começando, cuidado com o que vocês assistem. Existe muita informação boa nesta plataforma e em tantas outras nas redes sociais. Existe realmente muita coisa legal, mas o que tem de lixo no meio de tudo isso também, gente que começa ontem, já monta um negócio, já faz um vídeo e olha como que deu, e aí você assiste isso de primeiro e vai lá. Procurem referência, gente. Procure pessoas de referência, não só aqui nas redes sociais, mas também perto da sua cidade. Sempre falo, procure uma associação orquidófila, faça parte. Isso que é importante, tá bom? Então não faça uso disso. O pinho-sol, como falei, ele tem sim essas ações, mas olha o que ele pode trazer de dano para a sua planta. Vale a pena isso? Você está colocando cloro, um tipo de cloro agressivo na sua planta, mas você faz uso, né? Então você viu todos esses nomes aqui, de coisas que vocês não sabiam, mas vai pesquisar um pouquinho, né? Pega esses nomes que eu falei aqui, dá uma pesquisada aí, veja as ações desses produtos, para que eles servem, e se de fato você poderia estar saindo colocando isso daí nas orquídeas. Tá bom? E eu vou encerrar esse vídeo dizendo para você o que eu disse no mesmo vídeo que eu falei do leite, quando eu falava do leite, tá? Vou deixar aqui no final desse aqui, inclusive, se você quiser acompanhar o que o leite faz com as orquídeas, né? Se você usa leite na sua casa para tratar de planta, no final desse vídeo vai estar lá. Vou dizer aqui para vocês, se fosse realmente recomendado, se fosse realmente acabasse com esses produtos, tivesse o poder de eliminar esses fungos, essas coisas todas do nosso orquidário, por qual razão eu não faria vídeos trazendo isso para vocês? Por qual razão os orquidários profissionais não fariam uso de tudo isso? Por qual razão nós não compraríamos isso no mercado, do lado da nossa casa? Porque nós temos esse acesso fácil a esses produtos, gente. Então nós não fazemos porque não servem, porque não funcionam. Simples assim. Super beijo para vocês, fiquem com Deus. Fiquem também em casa, mas fiquem comigo. Tchau!